Boa noite a todos e todas. Estamos caminhando aí para a finalização do nosso semestre, né? Passamos um semestre inteiro em aulas não presenciais devido à contaminação aí do vírus, né? Covid. Então, em meio a essa pandemia, nós conseguimos aí fazer um trabalho não presencial. Nós sabemos os limites desse trabalho, mas infelizmente foi o que a gente conseguiu fazer para não deixar vocês desamparados, né, sem ter aí aulas durante esse período. Então, hoje nós vamos falar um pouco, resumidamente, sobre as aulas que nós tivemos desde esse segundo bimestre, né, que foi quando a gente começou a ter aulas juntos. Então, aqui vai uma revisão aí toda do segundo bimestre e um resumo de todas as videoaulas que eu passei para vocês nas últimas semanas, né? Vamos começar então numa questão muito importante nos estudos de história, que é a metodologia, né? Para a gente começar a estudar história, a gente precisa entender algumas coisas, como por exemplo, a história ela é baseada em um documento, né, num texto histórico. Assim, os documentos são aí a matéria-prima, né, que a gente tem aí para analisar determinada sociedade, né, e determinado período histórico, né? Então, o conteúdo dos primeiros anos, ele geralmente ele vai ali da evolução da nossa espécie, né, do aparecimento dos primeiros seres humanos até aí o processo do mundo medieval, né? Então, nesse bimestre, a gente viu como as nossas primeiras aulas foi em relação a interpretar um texto histórico. Como que a gente interpreta um texto histórico, né? Quando a gente vai analisar um documento de determinada sociedade, em determinado tempo, a gente faz algumas perguntas, né? São perguntas chaves para a gente chegar numa compreensão aí de determinado período. A primeira pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: o que aconteceu, né? Qual foi o acontecimento que a gente vai analisar? Esse acontecimento, ele tem um acontecimento principal, né? E alguns acontecimentos secundários. Então, o que aconteceu é a nossa primeira pergunta, né? O que houve, né? Depois, a gente tem que analisar o seguinte: quem estava envolvido, né? Quais eram os agentes históricos envolvidos, os grupos sociais, os indivíduos e até mesmo as instituições envolvidas nesse acontecimento, né? E outra, o que interessou? Qual foi a motivação desses grupos envolvidos para realizarem ou estarem participando desse processo histórico, né? Desse acontecimento? Então, o que aconteceu? Quem está envolvido nesse processo? Quando, que é muito importante na história, é o tempo, né? Então, as datas mais importantes, né? O período aí. E onde aconteceu? Qual foi o local que aconteceu? Tanto geográfico, né? Território, quanto político, né? Porque existem locais políticos, né? A gente falou sobre isso lá na nossa primeira aula, tá bom? Se você tiver ainda meio não tiver pegando, volta lá nas aulas, tá? Hoje a gente tem que fazer uma aula mais resumida. Então, esse quando e onde é muito importante, né? O local, o lugar geográfico ou político dos acontecimentos. E mais para frente, seguindo a investigação, a gente vai chegar no como aconteceu e o porquê se deu determinado processo histórico, né? Então, nesse primeiro interpretação de um texto histórico, a gente vai fazer algumas perguntas básicas, perguntas chaves, e vamos investigar as respostas, né? É importante também, muito importante saber que para a gente analisar uma sociedade, a gente precisa saber algumas relações que acontecem aí. As relações de poder, as relações de trabalho dessa sociedade, né? E as relações culturais, né? Religiosidade, língua, costumes, hábitos, cultura em geral, né? Então a gente precisa saber como se dá esse poder, quais são as classes que dominam, quais são os povos que são dominados, né? Como se exerce o poder, economicamente, como que essa sociedade lida, qual é o tipo de trabalho, é um trabalho assalariado, é um trabalho escravizado, é um trabalho de servidão, né? Então é muito importante
importante em qualquer estudo de qualquer sociedade sabermos as relações de trabalho, as relações culturais e as relações de poder, tudo bem? Dessa sociedade. Outra coisa muito importante na história, e é uma ferramenta para a gente, é o conceito, né? A gente precisa de entender alguns conceitos, né? Por exemplo, o modo de produção, o conceito de mudança ou de permanência, né? Por exemplo, a gente teve um acontecimento histórico. Esse acontecimento ele mudou a sociedade? O que permaneceu mesmo? O que não permaneceu? Né? Então são conceitos aí muito importantes, né? E um desses conceitos que eu vou citar aqui é o conceito de eurocentrismo, que é o conceito que coloca a Europa como ocupando o centro do mundo, né? Como um local ali que prioriza a sua visão com relação a dos outros povos, né? A sua visão é prioritária, a sua visão é superior, né? É a Europa colocada como se fosse o centro do mundo, o local de mais avanço cultural, político, etc. Então, o eurocentrismo ele é um conceito que ele vai perpassar todos os períodos históricos, desde a pré-história até os dias de hoje. Nós vivemos e temos de lidar com essa questão do eurocentrismo, né? O eurocentrismo, muitas vezes, ele deixa de lado quem tem direito à história, né? Não conhecemos, assim, povos que construíram nosso próprio país, a gente conhece menos a história desses povos, como dos povos indígenas e africanos, do que dos povos europeus. A gente tem muito mais dedicação do livro didático, da história como um todo oficial, voltado para o continente europeu, do que para o continente americano ou africano, que também compôs, né, formou a história aí, por exemplo, do Brasil. Então, o eurocentrismo, muitas vezes, ele deixa de lado outros povos e foca na Europa, né? É por isso que dentro da antiguidade, Grécia e Roma tem muito mais destaque que outros povos da antiguidade, né? Aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Entendendo um pouco sobre essas ferramentas para interpretar um texto histórico, a gente já vai dar partida aí para as primeiras civilizações que surgem, né? Como que se dá esse processo, né? Antes disso, a gente precisa lembrar que por milhares e milhares de anos, as sociedades, elas eram nômades, né? Antes de termos grandes civilizações, nós tínhamos clãs, né? Bandos de pessoas, bandos pequenos, 30, 40 pessoas, que eram nômades, ou seja, que ficavam de lugar em lugar, né? Caminhavam, paravam um tempo num lugar e voltavam para outro lugar. Esse era o processo do nomandismo, né? E eles viviam como? Viviam de caça, coleta e pesca, né? Então esses povos não eram povos fixos, não desenvolveram cidades, né? E esses povos, eles vão passar pela primeira revolução da história, né? Que vai gerar as cidades e as civilizações. Essa primeira revolução, então, é a agricultura e a domesticação de animais. Então, quando as sociedades passaram a plantar e domesticar os animais, criar os animais, puderam se fixar. Não precisavam de sair da localidade quando acabava a caça, quando acabava a coleta. Entende? Então, é muito importante entender que a primeira revolução da história é a agricultura. É a descoberta de que você pode plantar, semear, cultivar, né, num determinado local, sem precisar ficar aí num processo nômade, de buscar sempre novos locais para se alimentar. Então, as primeiras civilizações, elas vão surgir dessa fixação dos povos nômades agora em cidades. Tudo bem? Beleza? Essas primeiras civilizações, então, elas surgem ali numa região que é entre a África, o Oriente Médio e o Mar Mediterrâneo, né? Então, nós temos aí, dentre as primeiras civilizações, nós temos Mesopotâmia, Pérsia, e nós temos muitas civilizações no continente africano, né? A mais famosa delas é o Egito, chamado de Kemet, né? E outros grandes reinos se desenvolveram também no continente africano, como o reino de Kush, Núbia, Axum, reino de Gana, Mali, aí tem os Yorubás, os Bantus e vários outros povos que se desenvolveram no continente africano. O problema é que a gente não conhece esses povos é justamente pelo eurocentrismo, né? Que fixa muito mais a história antiga em
na chamada Antiguidade Clássica, que é Grécia, Roma, né, Mesopotâmia e tal. Então, além do Egito, nós temos vários outros povos que se desenvolveram na África. E não só na África, mas nós temos povos que se desenvolveram na Ásia, na América e na Oceania, né? Então a gente tem que ampliar aí essa história antiga para povos que se desenvolveram em vários continentes do mundo e que desenvolveram grandes civilizações, né? Beleza? Essas primeiras civilizações, então, eles estabelecem uma organização social, política e religiosa, né? Criam as primeiras leis, como o Código de Hammurabi na Mesopotâmia, né? E dominaram conhecimentos avançados na medicina, matemática, astronomia, arquitetura, né? Aqui a gente pode citar as pirâmides do Egito, os zigurates na Mesopotâmia, grandes obras arquitetônicas. Os egípcios faziam cirurgias no cérebro 10 mil anos antes de Cristo, né? Desenvolveram aí uma civilização grandiosíssima que deixa grandes contribuições para a gente nos dias de hoje, né? Por exemplo, o pão, a cerveja, a própria camisinha já eram utilizados pelos egípcios antigos, né? Que eram africanos e que deixam aí um grande legado, não só nos dias de hoje, mas para essas civilizações antigas que vão aparecendo depois também. Na China, na Índia antiga, você tem grandes civilizações se desenvolvendo aí, né? Então, nesse primeiro momento de fixação, cidade, né? A gente tem também um grande legado, uma grande herança cultural desses povos antigos aí até os dias de hoje, né? Uma influência muito grande, né? É importante também a gente interpretar que o mundo, às vezes, ele estava se desenvolvendo muito grandiosamente, mas o olhar eurocêntrico de botar a Europa no centro considerou Grécia e Roma com destaque. Por quê? Porque nós vamos ver que Grécia e Roma deram as bases para o mundo ocidental, né? Deram as bases para o mundo europeu. Então é por isso, talvez, que a gente tenha mais acesso à cultura, até a documentação de gregos e romanos, beleza? Então, para começar aí, a gente precisa entender que teve um processo muito longo, desde os primeiros habitantes nômades até chegarmos à chamada civilização, que se dá também com a escrita, né? Com os calendários, com a centralização dos governos, com a junção de vários clãs nômades que se transformam aí numa cidade. E uma cidade não é mais um clã com 30 pessoas, né? Você tem um crescimento populacional e você precisa de leis, você precisa de organizar uma sociedade, um estado, né? É por isso então que vão se desenvolvendo instituições aí religiosas, né, políticas e tudo mais. Beleza? E aí, a gente foi avançando e tal, e chegamos na chamada Antiguidade Clássica, que é a Grécia e Roma. Vamos falar um pouquinho da Grécia. A Grécia se localizava na Península Balcânica, que é uma região próxima ao mar Mediterrâneo, né? Muito montanhosa, muitas montanhas, né? E com muito acesso ao mar. O que fez com que essas populações se jogassem muito ao mar, né? Não só na questão do pescado e tudo mais, mas na questão de relações comerciais com outros povos, né? Então os gregos têm aí uma tradição mesmo marítima, né? Foi formada pelos povos cretenses, né, na ilha de Creta, que deixaram grandes heranças para as próximas civilizações que dominaram essa região, né, como os micênicos, que teve uma civilização micênica, aqueus, dórios e jônicos, né? Então foram vários povos aí que chegaram até se formar essa civilização grega. Esses povos, eles iam deixando a sua herança cultural e os outros povos que dominavam iam se absorvendo também um pouco dessa herança cultural dos anteriores, né? Isso é muito importante a gente se atentar, porque isso aconteceu bastante no mundo antigo, né? A história da Grécia, ela é dividida em diferentes períodos. Período pré-homérico é esse período aqui, da formação do povo grego, né? Nós temos depois o período homérico, que é baseado em dois poemas escritos pelo Homero, que é o Ilíada e Odisseia, né? E que conta um pouco aí desse processo.
Após o período homérico, que foi esse fortalecimento dos gênios, né, para se formar essa civilização grega aí, nós temos o período arcaico, né? O que foi o período arcaico? Foi o período em que se destacou as cidades-estados gregas, as famosas polis, né? Cidades que eram independentes umas às outras, autônomas, que tinham seu próprio governo, mas que compartilhavam algumas características culturais comuns, como a mesma língua, como acreditar nos mesmos deuses, né? Então, vamos entender. A Grécia desenvolve várias cidades-estados independentes que cada uma tem suas características, mas que tem características semelhantes, né? Como isso, a língua, características culturais, mas também características políticas, né? Por exemplo, todas as cidades-estados gregas, elas têm uma certa hierarquia social, né? Você tem ali em todas as polis, você tem uma classe proprietária de terra, que faz parte da oligarquia e que tem mais poder político e social. E você tem uma classe intermediária e você tem a grande parcela da população que é escravizada, né? Então, mesmo tendo aí uma cidade-estado um pouco mais avançada intelectualmente, que trouxe a questão da democracia, como é Atenas, mesmo em Atenas, as mulheres, os estrangeiros, né, eles eram totalmente marginalizados, não eram considerados cidadãos, né? Os escravizados, as mulheres e os estrangeiros estavam distante dessa democracia aí ateniense, né? Então, Atenas, ela é uma cidade-estado que, mais ou menos em 500 anos antes de Cristo, era a polis mais desenvolvida, né? E isso gerou muito assédio, né? Muita vontade dos outros povos, das outras cidades-estados, de dominarem Atenas, porque ela se transformou numa cidade muito poderosa, muito bem desenvolvida também na navegação, economicamente, né? E que era uma sociedade muito rica culturalmente, desenvolveu muito nas artes, no teatro, na filosofia, nas ciências, né? Nós temos Sócrates, nós temos Aristóteles, né? Nós temos todas essas figuras aí que faziam parte dessa sociedade ateniense, que é mais aberta intelectualmente, né? Mais voltada para a cultura, né? E é de Atenas também que surge a democracia como sistema político. Mas como eu estava comentando, eu botei democracia entre aspas, porque na verdade não era uma democracia plena, né? Somente os cidadãos eram considerados com direitos civis, com direitos de participarem politicamente da sociedade, né? Então, dentro da democracia ateniense, embora ela seja um pouco mais aberta do que a sociedade espartana, em Atenas você tem aí também a marginalização das mulheres, dos estrangeiros e dos escravos, né? Em comparação a Atenas, nós temos Esparta, né? Esparta foi eu estou falando aqui de duas cidades-estados mais famosas, né? Porque se tornaram também modelos de cidade-estado para as outras, né? Então, a outra polis aí que tem bastante destaque e que tem características bastante diferentes de Atenas também é Esparta, né? Esparta é formada pelos dórios, né? E dominada pela oligarquia. O que é oligarquia? Oligarquia é o controle das famílias ricas, donas de terra. Então essas famílias se juntam, o homem mais velho é o representante, jamais a mulher tem voz política ativa nessas sociedades aqui da Grécia e de Roma. Grécia e Roma é muito baseado na figura do homem, na figura do pater, né, que vai gerar a questão do paterno, do patriarca, né? Diferente de outras sociedades, como na África, você tem várias sociedades que são matriarcais, né? Em que a mulher tem um valor muito grande, né? Como podemos dar exemplo, o Egito Antigo com as faraonas, né? Com a Cleópatra, com a Nefertiti, com mulheres ocupando o cargo máximo do poder, né? Então, aqui na Grécia e em Roma, não. Você não tem nenhuma mulher ocupando nenhum tipo de direito, né? Nenhum tipo de posição social mais elevada. Aqui, não. Nós temos uma sociedade paternalista voltada mesmo para o homem mais velho, para o patriarca mais velho e rico, né? E proprietário de terras, ou seja, que faz parte da oligarquia. Bom, a Esparta, então, é uma sociedade muito militarizada, né?
Voltem na aula de Grécia para vocês entenderem um pouco mais, mas Esparta era uma sociedade que criava as crianças até a vida adulta voltado para o exército, para a vida militar, né? Justamente para garantir que os descendentes dos dórios, que eram esses povos que faziam parte da elite, da oligarquia, mantivessem no poder. Porque assim, se eles militarizados, a elite militarizada, ela pode combater tanto os inimigos externos, outros povos, como pode combater o inimigo interno, né? Aquelas classes que estão marginalizadas que querem algumas reformas, por exemplo. Então, os espartanos, a oligarquia vai lá e mantém essa ordem, digamos assim. Mantém a ordem de que a oligarquia manda e o resto da população se mantém marginalizada e no trabalho braçal, no trabalho bruto. Beleza? Então, essas são sociedades que têm, né, seus escravos, né, sociedades que têm uma base da pirâmide aí escravizada. Somente os descendentes dos dórios eram considerados cidadãos espartanos, que militarizavam-se para manterem-se no poder. Tudo bem? Então, só um resuminho aí para vocês entenderem dessas duas cidades-estados que mais se destacaram na Grécia Antiga. Agora vamos para Roma, né? Roma, os romanos, eles têm uma característica muito importante a gente entender, que é assimilar a cultura dos povos que eles dominam, né? Lembrando que Roma foi uma civilização que durou 1000 anos. E uma das características que fez também essa sociedade durar tanto é isso, né? De assimilar valores daquela cultura que ele dominou, né? Então, os romanos, grande parte da sua história, eram politeístas, inclusive cultuando deuses gregos, né? Quando eles chegam na região ali dos gregos, eles dominam essa região da Península Itálica e dos territórios vizinhos, né? Eles se apropriam daquela cultura que já existia ali e fazem um processo de romanizar essa cultura. Então, por exemplo, os gregos tinham seu deus do vinho, os romanos, mas se chamava Dionísio. Os romanos, eles transformam esse deus e chamam de Baco, mas é o mesmo deus do vinho, é baseado nessa cultura anterior grega. Tudo bem? Então, os romanos têm essa característica aí de assimilar os valores das culturas que eles dominam. Talvez isso também contribuiu para um império durar tanto, né? A civilização romana, ela tem origem com a consolidação do domínio de Roma sobre a Península Itálica, como eu falei, a romanização dos povos, né? Então, eles não só assimilam a cultura, mas eles dão um jeitinho de romanizar essa cultura, beleza? A civilização romana, ela dura 1000 anos, como eu já disse, dedicou-se muito à arte da guerra, porque é a guerra que vai garantir que essa sociedade se expanda e aumente o seu domínio, né? Então, a guerra aí é um dos fundamentos dos romanos. A sociedade romana é bastante hierarquizada, né? Não temos uma sociedade democrática, uma república em que todos participam, isso não existe. É extremamente hierarquizada. Somente a elite tinha direitos políticos e sociais, né? Assim como a gente viu em Grécia. Porém, ao longo da República Romana, houveram muitos conflitos sociais, onde os plebeus, eles pedem aí e exigem reformas políticas e sociais, como a reforma agrária, né? Então foi criada a tribuna da plebe, em que os irmãos Tibério e Caio Graco, eles tentam até realizar uma reforma agrária. No período imperial de Roma, há uma grande centralização política e uma grande extensão territorial, né? É nesse momento que a gente tem a figura do imperador Nero, que tenta botar fogo em Roma. Nero persegue os cristãos, né? Até então Roma politeísta, mas é no processo do Império Romano também que o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Então aí entra a questão de Jesus Cristo, né? Da história aí que vem, que os romanos, na verdade, vão ser os grandes divulgadores de Jesus Cristo e do cristianismo para o mundo, né? Então, muito importante a gente entender, resumidamente, né, que os romanos passaram uma história muito longa, né, com vários processos, né, e que no fim ali do Baixo Império você tem o cristianismo como religião oficial do Império, né?